Kotov, a Escola Soviética de Xadrez. Kotov, a Escola Soviética de Xadrez. Kotov, a Escola Soviética de Xadrez. Este livro foi produzido em formato EPUB pelo Internet Archive. As páginas do livro foram digitalizadas e convertidas para o formato EPUB automaticamente. Esse processo depende do reconhecimento óptico de caracteres e é um tanto suscetível a erros. O livro pode não oferecer a sequência de leitura correta e pode haver caracteres estranhos, não palavras e palpites incorretos na estrutura. Alguns números de página e cabeçalhos ou rodapés podem permanecer na página digitalizada. O processo de identificação de imagens pode ter encontrado marcas perdidas na página que não são imagens do livro. A numeração de página oculta que pode estar disponível para o seu e-reader corresponde às páginas numeradas na edição impressa, mas não é uma correspondência exata. Os números das páginas aumentarão na mesma proporção que a edição impressa correspondente, mas podemos ter começado a numeração antes dos números das páginas visíveis do livro impresso. O Internet Archive está trabalhando para melhorar o processo de digitalização e os livros resultantes, mas, enquanto isso, esperamos que este livro seja útil para você. O Internet Archive foi fundado em 1996 para construir uma biblioteca na internet e promover o acesso universal a todo o conhecimento. As finalidades do arquivo incluem oferecer acesso permanente para pesquisadores, historiadores, estudiosos, pessoas com deficiência e público em geral às coleções históricas existentes em formato digital. O Internet Archive inclui textos, áudio, imagens em movimento e software, bem como páginas da web arquivadas, e fornece serviços especializados para acesso à informação para cegos e outras pessoas com deficiência. Criado com a BI2 EPUB V176, a Escola Soviética de Xadrez, por A. Kotov M. Ildovich. A Escola Soviética de Xadrez é reconhecida como um dos clássicos da literatura de xadrez contemporânea. Ao mesmo tempo, de um ponto de vista estritamente político, deve ser lido com muita cautela. Muitas das obras tecnológicas originárias da União Soviética hoje, infelizmente, carregam a marca de uma máquina de propaganda altamente enérgica, e mesmo o xadrez não está livre dessa influência. Existem, portanto, muitas inconsistências neste livro que o leitor descobrirá por si mesmo após uma leitura cuidadosa. Talvez não seja errado enumerar alguns deles aqui. Afirma-se, por exemplo, que o crescimento da escola soviética ocorreu imediatamente após a Revolução de Outubro de 1917. Na verdade, foi somente em 1934, quando os principais jogadores soviéticos começaram a se aventurar em torneios em outros países, que a URSS foi reconhecida como qualquer tipo de potência do xadrez. Até 1940, havia apenas 5 grandes mestres internacionais na União Soviética. A importância, além disso, de Chigorin como fundador da escola soviética é enfatizada e, embora suas contribuições para a teoria do xadrez tenham sido realmente valiosas, os autores querem que acreditemos que sem Chigorin o jogo de xadrez teria permanecido no nível em que estava, há 100 anos. Nisso eles são injustos com grandes mestres do passado como Tarras e outros. Eles se referem, por exemplo, na página 19 ao 17º jogo da famosa partida Tarras-Chigorin, criticando o jogo de Tarras, mas omitindo o fato de que ele acabou vencendo o jogo. Além disso, à luz do conhecimento teórico adequado, é preciso lembrar que o contra-gambito letão ou greco, não foi, como aqui afirmado, inventado por um grupo de jogadores de Riga, mas na verdade originado por Jacques Serituri. Os letões dedicaram muito tempo e pesquisa para o desenvolvimento do gambito, mas o crédito por sua invenção pertence aos italianos. Uma das inconsistências mais marcantes reside, no entanto, na abordagem dos autores ao ex-campeão mundial Alexander Alekhine. Alekhine, filho de um rico aristocrata russo, serviu no exército czarista e teve que fugir da Rússia na época da Revolução. Ele passou um curto período na prisão e teve a sorte de escapar com vida. Depois de emigrar para a França, estudou direito na Universidade de Paris e tornou-se campeão mundial em 1927. Em 1929 tornou-se cidadão francês.
Em nenhum lugar de seus escritos encontramos qualquer indicação de que ele estava profundamente ciente de sua separação de sua terra natal ou que ele cometeu um grande erro ao deixá-la em 1921. Pelo contrário, é necessário apontar que houve fortes envolvimentos pró-nazistas ligados ao nome de Alekhine durante a Segunda Guerra Mundial. Os autores se referem a ele, no entanto, como o maior jogador da Rússia e muitas páginas são dedicadas ao seu estilo de jogo e contribuições teóricas. Essa adoção de Alekhine parece ainda mais estranha quando se considera que Nikolai Grekov, em sua avaliação da escola soviética, Xadrez Soviético, 1948, mal menciona a existência de Alekhine, representando-o com apenas uma partida, uma derrota para Botvinnik. Não queremos menosprezar a eminência que os russos ganharam em competições internacionais recentemente. No momento em que este livro foi escrito, os soviéticos de fato dominavam o mundo do xadrez. Essa preeminência decorre, no entanto, mais do grande número de pessoas que jogam na União Soviética do que da qualidade inerente de seu jogo. Mais de 1 milhão de jogadores classificados oficialmente e 20. Introdução à edição Dover. Grandes mestres internacionais estão listados na Rússia hoje. Estes são números impressionantes, mas quando consideramos que os Estados Unidos, a segunda nação do xadrez, mal tem 10 mil jogadores classificados oficialmente, enquanto ostenta 9 grandes mestres internacionais, devemos discordar do comentário de que a ascensão da escola soviética ao cume do xadrez mundial é um resultado lógico do desenvolvimento cultural socialista. Desenvolvimento. O leitor apreciará os muitos jogos e posições representados na escola soviética de xadrez, pois muitas das variações e discussões enriquecem nossa literatura enxadrística com contribuições teóricas importantes. Um olho aguçado deve ser usado, no entanto, para separar a propaganda da verdade. Especificamente, devemos estar cientes de que os povos de língua inglesa e a literatura desse tipo, embora úteis em nossa compreensão final do jogo, muitas vezes estão repletas de distorções. Os editores desta edição de Dover estão muito preocupados em que os leitores estejam cientes das técnicas de propaganda empregadas, mesmo na história do xadrez, pela União Soviética. Nova York, maio de 1961. Publicações Dover, Inc. Conteúdo. Página. Introdução 7. Parte 1. Capítulo 1. História primitiva 9. Capítulo 2. Fundador da escola russa. 16. A contribuição de Mikhail Chigorin para a abertura. Teoria. 22. Jogos abertos. 24. Aberturas semi-abertas e fechadas 29. Capítulo 3. O maior jogador da Rússia. 36. Alekhine e a teoria das aberturas. 44. Jogos abertos. 44. Jogos semi-abertos 47. Fechar aberturas. 49. Capítulo 4. Desenvolvimento da escola soviética. 53. Nomes ilustres. 58. Capítulo 5. Características principais da escola soviética. 79. A abertura 81. Jogos abertos. 89. Jogos semi-abertos 94. Fechar jogos. 98. B. O jogo do meio. 101. C. O jogo final. 108. Capítulo 6. Literatura de xadrez 112. 3. Parte 2. Capítulo 1. Grão-mestres. Mikhail Botvinnik. Vasily Smyslov. Yuri Averbakh. Isaac Boleslavsky. TRMRT3JIAN Rair Clear. Iguiuuk 41 Kvoivjo. David Bronstein. Salo Flor. E. Fingeler. TTZ. Raui DCS. Victor Korchnoi. Alexander Kotov. Grigori Levenfish. André L. Iuenta 1. Tigran Petrosyan. Vyacheslav Ragozin. Boris Spassky. Mark Taimanov. Mikhail Tal. Alexandre Tolush. Capítulo 2. Mestres proeminentes Vladimir Alatortsev. Lev Aronin. Vitaly Chekover. Piotr Dubinin. Feodor Duskotimirski Seon Furman. Viktor Goglidze. Georgi Levitsky. Ilyakan. Genrik Kasparyan. Ratmir Koumov. Alexander Konstantinopolsky Isaac Lipnitsky. Georgi Lizitsin. Vladimir Makogonov. Vladas Mikenas. Rashid Nesmetdinov. Nikolai Novoteonov. Vasily Panov. Piotr Romanovsky. Vladimir Simagin. 340.
Alexei Sokolsky, 343. Gavril Verezov, 347. Mikhail Ildovich, 349. Capítulo 3. Jogadoras femininas, 352. Elizaveta Bykova, 354. Olga Rubtsova, 360. Ludmila Rudenko, 363. Valentina Borizenko, 367. Olga Ignatieva, 370. Nina Wojcik, 373. Larisa Volpert, 375. Kira Zvorikina, 377. Apêndice, 330. Grandes mestres soviéticos, 380. Mestres soviéticos, 380. Mestres da composição de xadrez, 381. Índice de nomes, 383. Índice do jogo, 388. Introdução. O xadrez tornou-se um jogo nacional na União Soviética. É jogado por milhões de homens, mulheres e crianças. Torneios de grande escala são realizados regularmente em fábricas, escritórios, escolas e fazendas coletivas. A ascensão da escola soviética ao topo do xadrez mundial é um resultado lógico do desenvolvimento cultural socialista. Os jogadores soviéticos assumiram as melhores tradições dos excelentes mestres da Rússia nas décadas anteriores e superaram consideravelmente suas conquistas. Eles estão renovando e enriquecendo a teoria e a prática do xadrez. O estilo de jogo soviético é caracterizado por criatividade, ousadia e energia no ataque, além de tenacidade e desenvoltura na defesa. É fundamentado em métodos científicos de estudo teórico e treinamento para competições. A Federação de Xadrez da URSS participa ativamente das atividades da FIDE, promovendo assim contatos internacionais e o progresso do xadrez em todo o mundo. Os autores deste livro se esforçaram para mostrar as fontes do vigor do xadrez soviético e delinear suas características distintivas. Os jogos e finais dão uma ideia do jogo dos principais expoentes da escola soviética. Eles deixam claro que a unidade na abordagem criativa de forma alguma exclui uma riqueza de variedade individual. Variações e análises publicadas anteriormente foram levadas em consideração nas anotações. Parte 1. Capítulo 1. As origens do xadrez na Rússia remontam a mais de 1000 anos. Encontramos menção ao jogo nos primeiros poemas sobre Sadko e Ilya Muromets, e em outros épicos. Escavações arqueológicas recentes em Novgorod, Kiev e Chernigov trouxeram à luz peças de xadrez dos tempos antigos. Numerosas fontes históricas relacionadas aos séculos XVI e XVII refletem o amor do povo pelo xadrez e a popularidade do jogo na Rússia. Um manual de xadrez do início do século XVII de Gustavo Celenus, por exemplo, cita uma carta da Polônia, escrita em 1581, que diz que os russos, ou moscovitas, jogam xadrez com muita engenhosidade e diligência, e sua habilidade neste jogo é tal que, na minha opinião, outras nações não podem facilmente igualá-los. Referências ao xadrez, incluindo proibições eclesiásticas e governamentais ao jogo, podem ser encontradas em documentos oficiais daqueles séculos. Um livro de regulamentos do século XVI intitulado Domostroi, por exemplo, proibia o jogo em um capítulo sobre comportamento impróprio. Clérigos fanáticos associavam o jogo jogado em 64 quadrados com feitiçaria e heresia. No século XVIII, o xadrez já era visto na Rússia como um jogo que desenvolve a mente e a engenhosidade de um jovem. Até nós daqueles tempos. Foi apenas no século XIX, porém, que eles começaram a se aprofundar na teoria do jogo. O primeiro manual russo a apresentar uma abordagem completa e original. Of Chess Systematized with a Supplement Containing Pilidov's Games and Annotations to Sami, by Alexander Petrov, 1794-1867. Este destacado mestre russo sustentava que o estudo da teoria do xadrez deveria ser sério e profundo, e que o sucesso no 9. jogo poderia ser alcançado por jogadores que eram diligentes e talentosos. O conhecimento das jogadas não é suficiente para uma pessoa se considerar um jogador, escreveu. Nesse aspecto, o xadrez é como a poesia. Você pode conhecer as leis da poesia, mas se lhe faltar talento, não poderá ser poeta. Petrov condenou o estilo de jogo casual comum em sua época, um estilo baseado em achados táticos casuais e erros do adversário.
O jogador não deve fazer uma jogada, ou mesmo tocar em um de seus homens, a menos que seja capaz de dar uma razão para isso, disse. Eu sou NNRF1. Princípios de abertura foi feito pela crítica de Petrov às opiniões do campeão francês François Pilidor, 1726-1795, que predominaram naquele período. Os peões são a alma do jogo. Ele trabalhou vários abertos. Sistemas de criação nos quais ele se concentrou em construir uma forte cadeia de peões, e não se preocupou em desenvolver suas peças. Levado por suas ideias, Pilidor chegou ao ponto de chamar 2 KTKB3, depois de um PK4, um movimento incorreto porque as brancas bloqueiam seu peão do bispo do rei. Por seus escritos teóricos e pelas partidas que jogou, Petrov demonstrou que as visões de Pilidor eram baseadas em princípios abstratos divorciados da realidade, e que suas afirmações dogmáticas impediam, de fato, o progresso no pensamento enxadrístico. Os historiadores do xadrez não podem ignorar o fato de que já no período de formação da teoria das aberturas, um distinto mestre russo se manifestou contra as visões doutrinárias. A esse respeito, as diferenças entre Petrov e Pilidor antecederam as batalhas teóricas e de torneio entre Chigorin e Steinitz no final do século XIX. A avaliação de Petrov da proposição de Pilidor de que as brancas devem vencer se ele fizer uso adequado de seu direito de primeiro movimento também é importante do ponto de vista dos problemas gerais do xadrez. Não podemos concordar, escreveu ele, com a opinião de Pilidor de que o jogador que faz o primeiro movimento deve necessariamente vencer. Gostaríamos de nos deter um pouco neste último ponto. Não pode ser. Negou que, ao contrário da intenção de Pilidor, seu ponto de vista só pudesse limitar o escopo do xadrez criativo, introduzindo um elemento de predeterminação fatalista nos estudos da teoria dos onines. Petrov prestou um grande serviço à arte do xadrez, pois percebeu sua profundidade e inesgotabilidade e refutou vigorosamente as tentativas de empobrecer o progresso criativo. Um século depois, outro membro da escola russa, Alexander Alekhine, deu uma derrota esmagadora para outra teoria decadente, que um empate é inevitável devido ao jogo ideal de ambos os lados. O objetivo da teoria era justificar uma abordagem estreita do xadrez, para explicar os chamados empates do grande mestre, nos quais os dois jogadores evitam os difíceis problemas que surgem no tabuleiro. A maior conquista analítica de Petrov foi sua estrutura de abertura forte e original na defesa que ele introduziu no xadrez de torneio e que leva seu nome. Esta abertura mantém totalmente o seu significado hoje. Ele percebeu que a defesa correta das pretas está, antes de mais nada, do primeiro movimento pode, de fato, revelar-se significativo. Posteriormente, evitar posições simétricas tornou-se um elemento importante nas linhas de abertura, recebendo mais desenvolvimento de Chigorin, Alekhine, Botvinnik e outros representantes importantes de nossa escola. Superficialmente a defesa de Petrov 1 PK4, PK4 2 KTKB3 KTKJB3 parece ser uma defesa por meio de desenvolvimento simétrico. Mas não é o caso, pois 3 KTXP impossibilita a resposta 3 KTXP, para 4 QK2 dá às brancas uma vantagem decisiva. A posição básica na defesa de Petrov surge após um PK4, PK4 2 KTKB3, KTKB3 3 KTXP, PQ3 4 KTKB3, KTXP, 5P04. PQ4 FIRG3RK2 Esta posição é cheia de vitalidade e promete diversas possibilidades tanto para branco quanto para preto no ataque e defesa. Tentativas foram feitas para refutar a defesa de Petrov, revertendo a assimetria. Referimos-nos a 5QK2, após um PK4, PK4, 2 KTKB3, KTKB3 3 KTXP, PQ3 4 KTKB3, KTXP. Pode vir. O MTZU, você, e Cicete. QXQCH8BXQ, BK2 As pretas ficam para trás no desenvolvimento de suas peças e têm algumas dificuldades. Uma decisão correta aqui é abster-se da troca de damas no K2 das brancas, novamente evitando a simetria por sete. BK3, as pretas podem obter chances iguais. Relativo a 2. KTKB3, depois de um PK4, PK4 2 KTKB3, Schiffers escreveu.
Esse movimento também é encontrado entre os teóricos dos velhos tempos. Todos eles pensaram que era consideravelmente mais fraco do que outras defesas. Petrov e Jaenicz, porém, demonstraram por seus jogos e análises que com esta jogada as pretas podem empatar. No manual Inik R.R. Arlom Korenf que mantém seu valor até hoje. Seus trabalhos teóricos dão, de forma convincente, prioridade à escola russa em alguns problemas fundamentais de estratégia e tática. Importância do centro de peões e a necessidade de fortalecê-lo. Apoio constante, disse ele, deve ser dado ao peão central. Quando o peão de um oponente ataca seu centro, você não deve tomá-lo com um de seus peões centrais para não quebrar seu centro. O jogo vigoroso, no qual ele mantinha a iniciativa ou se esforçava para conquistá-la, era típico do estilo de Petrov. Ele era um oponente de táticas cautelosas e de espera que tinham muitos seguidores naqueles dias. É muito melhor atacar do que esperar por um ataque, aconselhava seu livro. Quando um ataque perigoso tinha que ser repelido, ele considerava uma preparação completa para um contra-ataque desferido no momento adequado como o fator mais importante para uma defesa bem-sucedida. Ser capaz de resistir e repelir um ataque determinado é uma grande arte, escreveu Petrov, mas também é preciso ser capaz de recuar quando necessário. Um recuo ainda não significa que a campanha está perdida, pois um jogo defensivo pode se transformar em ofensivo. Tanto em casa quanto no exterior, o mestre russo ganhou amplo reconhecimento como um excelente jogador e teórico. A revista Sovremennik, contemporâneo, disse em 1851. Os amantes do jogo, ou melhor, da ciência do xadrez, conhecem as realizações incomuns de nosso compatriota Alexander Petrov, cuja fama se espalhou por toda a Europa. Independentemente de sua força de primeira classe como jogador, especialistas de todas as nações só agradeceram seus grandes serviços na teoria da equipe. Mais tarde, no entanto, os historiadores do xadrez russo falharam em dar uma avaliação digna da parte de Petrov no desenvolvimento do jogo e em lançar as bases para a ascensão da escola russa. Essa negligência é ainda mais incompreensível e inadmissível à luz do que Chigorin disse sobre o primeiro mestre russo em sua revista Shakhmatny Listok, Folha de Xadrez, em 1881. Nenhum outro nome é tão conhecido entre os enxadristas russos quanto o de Alexander Petrov. É indicativo que Chigorin começou seu livro sobre aberturas com uma análise da defesa de Petrov, ou o jogo russo. Outro esplêndido jogador de xadrez de São Petersburgo, que colaborou com Petrov na elaboração das linhas básicas da defesa de Petrov e em vários outros problemas teóricos, foi K. Jaenicz, 1813-1872, professor de mecânica no Instituto Ferroviário. Jaenicz foi um dos mais ilustres teóricos do xadrez de sua época. Petrov foi o melhor jogador dos dois e teve na arte da análise. Infelizmente, na história do xadrez, Jaenicz teve o mesmo destino que os inventores e cientistas da Rússia czarista, cujo trabalho original não recebeu o renome que merecia. Mesmo os estudos de historiadores de xadrez soviéticos, M. S. Kogan, N. I. Grekov, G. Y. Levenfield e outros, não deram o devido destaque a esta figura colorida. Em 1842-1843, Jaenicz publicou um trabalho de 2 volumes, A New Analysis of Chess Openings, contendo uma série de estudos originais de vários sistemas que não haviam sido submetidos à análise antes dessa época. Em sua apresentação da teoria da abertura, ele deu a ela uma qualidade científica que a distingue hoje. Como o próprio Jaenicz apontou, muitas das variações em seu livro foram verificadas por Petrov. Além disso, Petrov havia publicado várias de suas próprias análises sobre a demissão de Jaenicz. Falando do pensamento criativo independente de Jaenicz e seu brilhantismo como analista, devemos enfatizar sua prioridade na elaboração de muitos esquemas de abertura importantes. O gambito da dama, 1 PQ4, PQ4, 2 PQB4, PK3, e fez uma crítica profunda e minuciosa à defesa 1 PQ4, PQ4, 2 PQB4, PQB3. A jogada de defesa PKB4 no Ruy Lopez é sua descoberta. 13. Muitos manuais de xadrez publicados em outros países denominam arbitrariamente a variação iniciada por 3.
KTKB3 no Rui Lopes, depois de um PK4, PK42 KTKB3. KTQB33BKT5, a defesa Berlim por algum motivo ou outro. Isso é absolutamente incorreto, pois foi Jaenisch quem elaborou a defesa e a recomendou em seu livro. O livro de Jaenisch contém a primeira análise do gão siciliano. Variações da abertura que mais tarde veio a ser chamada de defesa de Ninzowitsch. Referimos-nos a um PK4, KLQB32PQ4, PQ4. Após um PK4, PK42 PKB4, PXP3BB4, KTKB34 KTQB3. Jaenisch fez uma investigação completa de uma defesa engenhosa, começando com 4, PQB3. Essa enumeração das descobertas de Jaenisch no campo das aberturas poderia ser ampliada consideravelmente, mas mesmo sem isso a conclusão é clara. Jaenisch, colaborador de Petrov, foi um dos mais notáveis investigadores da abertura em toda a história do xadrez. Com a publicação do livro de Jaenisch, disse Shachmat-Nil Stock de Chigorin, a teoria do xadrez finalmente assumiu sua forma analítica e científica inerente. A New Analysis of Chess Openings, de Jaenisch, foi traduzida para o inglês 2 vezes. Foi, com efeito, o primeiro manual científico sobre aberturas, dando uma ampla sistematização de todos os princípios de abertura. O livro serviu de base para abrir manuais publicados no exterior, entre eles o conhecido Manual Alemão de von Bilger, cuja primeira edição o chamou de clássico. Todas as aberturas são elaboradas minuciosamente e contêm muitas variações novas e altamente interessantes, algumas das quais apresentamos de forma resumida ao longo deste livro. Uma avaliação favorável dos serviços e realizações de Jaenisch na teoria do xadrez, e também da importância de seu trabalho como um fator de progresso cultural, foi dada por russos progressistas. A revista Otechestvenie Zapski, Notas da Pátria, disse em 1842, em uma longa revisão do livro: Senhor, a New Analysis of Chess Openings, de Jaenisch, é um livro que todo amante do xadrez precisa, pois contém não apenas uma exposição detalhada dos verdadeiros princípios teóricos do jogo, mas também uma coleção sistemática de tudo o que foi descoberto até agora por escritores de todas as nações, além de um grande número de aberturas absolutamente novas. Grifo nosso. Contemporâneos proeminentes do xadrez de Petrov e Jaenisch foram os talentosos mestres L.S. Shumov, S.S. Uruzov-Kailov. Eles também contribuíram com muitas novas ideias que ampliaram e aprofundaram a teoria de abertura. Em 1859 e 1861, a revista Shachmat-Nil Stock publicou S.S. Uruzov's Guide to the Study of Chess. Continuando e aprofundando as investigações analíticas de Petrov e Jaenisch, Uruzov afirmou o papel principal desempenhado pelas obras dos teóricos russos. Shachmat-Nil Stock chamou seu livro de composição original contendo inúmeras novas descobertas na abertura e no final do jogo. Em 1857, Uruzov propôs um gambito original surgindo após um PK4, PK42BB4, KTKB33PQ4, PXP4 KTKB3. Mi ataque branco obtém alter 4, e TXP leva a interessantes complicações de avaliação. Vários manuais sobre a abertura chamam isso, por algum motivo, de jogo de Keidansky, mas sustentamos que o crédito por sua invenção pertence a Uruzov. Em suma, o nascimento da escola russa, que registrou sucessos notáveis, está ligado aos nomes dos primeiros mestres e teóricos russos Petrov, Jaenisch e seus contemporâneos. Já naquela época eles exerciam uma influência considerável no pensamento enxadrístico em todo o mundo. A English Chess Players Magazine comentou em 1867 que os jogadores russos começaram a exercer sua influência no xadrez na Europa. Emanuel Shifters, 1850-1904, professor de xadrez da Rússia, como os entusiastas do jogo o chamavam, fez muito para popularizar o xadrez na Rússia. Um proeminente mestre internacional com conquistas substanciais em torneios a seu crédito, Shifters percebeu a importância social e cultural do xadrez e trabalhou incansavelmente para unir os amantes do xadrez do país e para elaborar problemas de teoria e instrução. Ele escreveu muitos artigos sobre xadrez e também um livro didático.
Shifters foi o primeiro na Rússia a ministrar um curso de palestras públicas sobre a teoria do xadrez. As palestras, ministradas no Salão do As palestras públicas sobre teoria do xadrez proferidas no ano passado pelo famoso jogador E.S. Shifters foram um evento notável, declarou a revista Xakmat, Xadrez, em 1890. Eles foram prazer. Essas palestras, a primeira experiência desse tipo na Rússia, tiveram um grande e merecido sucesso. O devido crédito deve ser dado aos Shifters como um professor que treinou vários jogadores talentosos, o principal deles Mikhail Shigum. 15. Capítulo 2. Fundador da escola russa. Mikhail Seigorin, 1850-1908, fundador da escola russa, foi um teórico incansável e um dos mais fortes jogadores de seu tempo. A vida de Chigorin é um exemplo de como foi difícil, no Czar. V1. Rússia está, para um membro das classes não privilegiadas desenvolver seus dons, exemplo dos obstáculos enfrentados por um homem que se dedicou ao avanço e divulgação de sua amada arte entre o povo. Mikhail Chigorin começou a se interessar seriamente pelo xadrez bem tarde, aos 23 anos. Em pouco tempo, porém, ele se tornou o melhor jogador de São Petersburgo e de toda a Rússia, e depois o vencedor de muitos torneios internacionais e um dos principais candidatos ao título mundial. Embora Chigorin não tenha conseguido ganhar o título mundial, ele desempenhou um papel excepcional na história do xadrez, na formação da teoria do xadrez. Até hoje, suas visões penetrantes sobre estratégia e tática e suas notáveis inovações em a abertura surpreende-nos pela sua originalidade e eterna frescura juvenil. Eles são, além disso, uma importante ajuda para mestres, investigações e torneios. Livros foram escritos sobre Chigorin como jogador, teoricamente, técnico e figura pública. Aqui vamos nos deter apenas em suas visões teóricas. Kenny I. Grekov, M. I. Chigorin, grande jogador de xadrez russo. Editora de Cultura Física e Esportes, 1949. N. 1. Grekov, 120 jogos selecionados de M. L. Chigorin. Editora de Cultura Física e Esportes, 1950. Ambos em russo ed. Desempenhou um papel tremendo no desenvolvimento subsequente da escola russa. Chigorin amava o xadrez sem limites e dedicou toda a sua vida a ele. Foi esse grande amor e sua fé no significado social da arte do xadrez que manteve seu ânimo nos momentos mais difíceis. Mantendo princípios elevados em seus esforços para o avanço do xadrez, Chigorin lutou contra a profanação da arte por patronos magnânimos. Alguns clubes, com várias dezenas de sócios, menos de 200 inscritos no xadrez. Revista, coleções públicas. Para financiar o Mikhail Chigorin de Chigorin. Viagens de xadrez ao exterior, Os exemplos devem dar uma ideia da posição nada invejável do jogo na Rússia naquela época. Chigorin fez esforços heróicos para aumentar o prestígio do xadrez na Rússia e formar a Associação de Xadrez de toda a Rússia. Ele contribuiu significativamente para a popularização do jogo com suas inúmeras palestras e exposições em cidades russas e seus artigos em jornais e revistas. Quando a revista Shachmatny Stock começou a operar com prejuízo por falta de assinantes suficientes, Chigorin a sustentou com seus modestos meios pessoais. Chigorin influenciou muito o desenvolvimento do xadrez na Rússia. Ele era, antes de tudo, um mestre de origem marcante. Papel na formação da escola russa e soviética. O talento enxadrístico de Chigorin veio à tona no período em que as opiniões formuladas por Steinitz, o primeiro campeão mundial, dominou o mundo do xadrez. Apesar de sua alta opinião sobre a habilidade de Steinitz e numerosas contribuições para a teoria, Chigorin manteve uma disputa com ele sobre questões de princípio por vários anos. 17. A escola moderna, como Steinitz e Tarras já chamavam, se esforçou acima de tudo para estabelecer leis imutáveis aplicáveis em todas as situações no xadrez. O processo criativo durante o jogo, na visão dessa escola, consistia em adequar a posição no tabuleiro e o movimento planejado a leis e regras estabelecidas de uma vez por todas. Chigorin se rebelou contra a restrição do pensamento criativo por leis dogmáticas e defendeu seus pontos de vista tanto na teoria quanto na prática. Era necessário, disse Chigorin, levar em conta todos os características concretas da posição, e fazer uma avaliação dinâmica.
Viu claramente que o desenvolvimento do pensamento e da técnica do xadrez inevitavelmente derrubaria muitas concepções antigas. Tarrasque e os mestres e críticos que o apoiaram. Chigorin representava visões ultrapassadas, ou seja, a velha escola. Steinitz e Tarrasque falharam em entender a essência da pensamento criativo no xadrez, que eles tentaram subordinar a princípios abstratos e irrealistas. Está claro hoje que seus pontos de vista eram errôneos e limitavam o rico conteúdo do xadrez. Chigorin não conseguia se conformar com os esforços da escola moderna para emascular o pensamento criativo no xadrez, ajustando toda a substância da arte na estrutura de regras que eles inventaram. Revelando os aspectos vulneráveis das teorias de Steinitz e Tarrasque, ele apresentou uma série de novos princípios relativos à estratégia e tática em todas as fases do jogo. Em uma palavra, ele apresentou uma nova compreensão do xadrez. A imaginação criativa do campeão russo, sua atitude crítica em relação aos pronunciamentos de autoridades reconhecidas, sua busca pelo novo e, finalmente, sua profunda fé nas ilimitadas possibilidades criativas do xadrez fizeram de suas investigações uma grande contribuição para a teoria. Seria errado, entretanto, pensar que Steinitz, principalmente, e Tarrasque não contribuíram em nada para a teoria do xadrez. Steinitz fez muito para desenvolver a estratégia de xadrez e elaborar os fundamentos do jogo posicional. Em seu período inicial, a escola Steinitz era progressista. Mas quando o próprio Steinitz, e particularmente seus seguidores, transformaram as ideias da escola em um dogma, elas se tornaram um obstáculo para o progresso do xadrez. Só podemos nos maravilhar com a profundidade da compreensão de xadrez de Chigorin. Suas opiniões sobre a essência do jogo sobreviveram. 18. A passagem do tempo e hoje orientam o pensamento criativo dos enxadristas. Bastará examinar o seguinte exemplo instrutivo. A 17ª partida da partida Tarrasque x Chigorin começou com 1 PK4, PK4 2 KTKB3, KTQB3 3 BKT5, PQR3 4 BR4, KTB3 5 KTB3, PQ3 6 PQ4, KTQ2 7 KTK2, PB3. O comentário de Chigorin sobre esse movimento foi, novamente, algo novo, exclama o DSCH. Este algo novo, gostaria de salientar, certamente será encontrado em todos os jogos em geral, pois os jogos não se repetem. De se abrir para acasalar. 8 PB3, KTKT3 9 BKT3, KTR4 10 BB2, BK3. O cavalo em R4 está mal colocado, dizem os críticos. Chigorin tinha em mente a conhecida regra de Tarrasque de que um cavalo na ponta do tabuleiro não está em uma boa posição. Autores. Mas então por que o cavalo ocupa uma posição esplêndida na mesma casa na defesa dos dois cavalos? Grifo nosso. Os críticos sustentam que o cavalo em R4 está mal colocado, mas eu claramente viu que as brancas não poderiam, de forma alguma, transformar aquela posição ruim a seu favor. Muitos comentários semelhantes de Chigorin poderiam ser citados. A abordagem criativa e específica enriqueceu o xadrez, levando a um maior número de combinações originais e belas nas partidas jogadas por Chigorin e seus alunos. Que a interpretação de Chigorin dos problemas de estratégia estava correta é demonstrado de forma convincente por suas próprias realizações criativas e as de seus seguidores. Entre Chigorin e Tarrasque, os principais jogadores do mundo aderem aos ensinamentos do fundador da escola russa. Não se poderia desejar melhor prova de sua correção e sua capacidade de análise foram assimiladas por seus alunos e seguidores, particularmente pelos membros da escola soviética. Neueoistische Schachzeitung, uma revista alemã de xadrez JHD. Folheando as revistas e livros da época, encontramos muitas anotações esplêndidas, com variações e análises interessantes, escritas por Chigorin. Esses estudos abrangem todas as etapas do jogo. Por sua análise minuciosa e abordagem criativa, Chigorin infundiu nova vida em muitas aberturas. Sua contribuição para a teoria do gambito de Evans, o gambito do rei e os dois. A defesa do dois cavalos é totalmente conhecida por isso. Suas indicações na Rue Lopez são empregadas em torneios internacionais. Ele desenvolveu uma nova defesa no gambito da dama, elaborou a defesa indiana do rei e testou com sucesso o
Um fato digno de menção especial é que foi ninguém menos que Chigorin quem introduziu a defesa indiana do rei na prática do torneio. Meio século depois tornou-se uma forma. Cite uma abertura que a mente penetrante de Chigorin não estudou, ou um jogador que contribuiu tanto quanto ele para a teoria da abertura. A excelente habilidade tática e combinatória do mestre russo era algo que até mesmo seus adversários em questões teóricas não podiam deixar de reconhecer. Eles tentaram o seu melhor, no entanto, menosprezar o trabalho que fez para avançar na estratégia, alegando que subestimou o papel da defesa e não sabia defender posições difíceis. Uma análise de muitos jogos mostra que Chigorin também foi um inovador genuíno na esfera da defesa. Ele nos deu exemplos clássicos de como construir gradualmente um contra-ataque enquanto estamos na defensiva. Aqui está um exemplo típico. Esta foi a posição após a 28ª jogada no jogo Mason v. Chigorin no Torneio Internacional de Londres em 1883. Por mais formidável que pareça o ataque de seu oponente no flanco do rei, Chigorin, pretas, encontra uma maneira não apenas de se defender, mas de acertar um forte contra-ataque em tempo útil. O jogo continuou com 29 PR5, KKTL. 30 PR6, QRI 31002, PB3, este avanço mostra que as pretas encurraladas, 20. Dama exerce uma forte influência em todo o jogo, 32 QB4, PXP 33 QQ6, RB2 34 RRB2, QB3 35 QXQ, TXQ 36 PK5, RB5, é ruim jogar aqui 36. KTXKJP 37 KTK4, TXKT, 38 RXR, KTXR 39 KTB6CH, 37 KTXKTP, RXR 38 RXR, RXP, 39 KTXP, KXKT 40 PB3, KTXP 41 RB7CH, KXP 42 RXKT, KTXP 43 PXP, PXP 44 RXKTP, PQ6E. As pretas, vencendo a obstinada resistência de seu oponente, vencem o jogo final, particularmente no final do jogo, onde às vezes é decisivo. A técnica de fim de jogo de Chigorin estava em alto nível. Na verdade, alguns de seus jogos finais são clássicos. Examinemos, por exemplo, seu conhecido rock terminando em um encontro com Tarrasch, Budapeste, 1896. Aqui Chigorin, branco, tem apenas uma vantagem insignificante, mas ele a explora com habilidade consumada. Meu jogo continuou como segue. 28. PKR4 29 RQB7. RR4, aqui Tarrasch propõe um empate, mas Chigorin recusa e então brilhantemente traz à tona os recursos latentes da posição. 30 KB4, KB 31 PB3, KKTL 32 RQR7, KBL 33P, KT4, PXP 34 PXP, RR8. Como o mestre G. Friedstein mostrou em uma análise interessante publicada em 1949, as pretas poderiam ter conseguido um empate por 34. KKTL 35 PR5, RQKT4. 36 TXP, KRT2 37 RR7CH, KKTL. E o rei branco não pode romper a quinta fileira. 35 KB5, RB8CH 36 KKT6, RB5 37 PKT5, PXP, se 37. RXP, então 38 RR8CH, KK2 39 PXPCH, 38 PXP, RQR5 39 PR8CH K2 40 KR6 PR4 41 PK 46 PR8 42 PW7 RR8CH 43 KKT6, RKT8CH 44 KR7, RR8CH 45 KKT8, RR8 46 RR7CH, KKL 47 RR6, RR8 48 RXP, RK849 RR5, RKKT850 RK5CH e as pretas renunciam. A vitória de Chigorin em sua partida com Tarrasch. Chigorin também foi fiel a si mesmo no final do jogo. Ele sempre buscou potencialidades combinacionais que injetam novas. Uma combinação possível está escondida em cada posição, e cada combinação procede de uma posição, disse ele.
Tudo depende da situação específica no quadro e da capacidade de entendê-lo. A contribuição de Mikhail Chigorin para a teoria de abertura. Mikhail Chigorin foi o primeiro na história do xadrez a levantar e responder corretamente a questão da conexão ser-tice e colocá-lo em um nível superior, como fizeram Steinitz e Tarrasque. A teoria do xadrez, ele apontou, estava se desenvolvendo o tempo todo. Como sabemos, aquilo que a teoria reconhece hoje é rejeitado amanhã. Na arte do xadrez são inseparáveis e que somente sua unidade pode assegurar um progresso genuíno. Comentando sobre o estado da teoria em sua época, Chigorin disse: estereotipado. Pois o teórico no xadrez nada mais é do que aquilo que pode ser encontrado nos livros didáticos e ao qual os jogadores tentam se conformar porque não conseguem pensar em nada melhor ou igual, nada original. Ele exortou apaixonadamente e incansavelmente seus alunos a desenvolver uma abordagem original e criativa para a teoria do xadrez, a se esforçar constantemente para enriquecer suas ideias e variações. Tanto em conversas quanto em livros e memórias de xadrez, muitas vezes nos deparamos com as palavras teórico seria mais teórico e coisas do gênero, disse ele. Além disso, o que geralmente se entende por teórico são movimentos que são geralmente aceitos, que se encontram o tempo todo e cuja única vantagem é que eles foram mais estudados do que os outros. Na verdade, porém, podem ser encontrados, em quase todas as aberturas, movimentos não inferiores aos teóricos, se um jogador forte e experiente puder torná-los o ponto de partida de toda uma combinação. Em geral, o jogo de xadrez é muito mais rico do que se depreende da teoria existente, que se esforça para comprimi-lo dentro de limites estreitos definidos, grifo nosso. Entre as principais descobertas de Chigorin na esfera das aberturas, a primeira menção deve ser feita de seus estudos profundos dos droblens básicos. O campeão russo foi o primeiro a sistematizar inúmeras posições iniciais em que a perda de ritmo no desenvolvimento das peças não piora a posição, sendo essa perda compensada por vantagens mais essenciais obtidas posteriormente. Esta estratégia é válida, via de regra, em posições fechadas. Gostaríamos de apontar, a esse respeito, a incorreção da visão, amplamente corrente na literatura enxadrística, de que Chigorin, conhecido historiógrafo de Chigorin, sem dúvida tinha razão quando disse em um de seus livros: Chigorin talvez tenha contribuído mais para a teoria das variações fechadas do que para a teoria dos jogos. Gostaríamos de enfatizar neste ponto que Chigorin tinha uma abordagem totalmente diferente do conceito de tempo do que Tarrasque, que muitas vezes substituiu uma análise concreta da posição por argumentos dogmáticos sobre tempos ganhos ou perdidos. As seguintes notas de Chigorin para um jogo Pillsbury v. Blackburn em 1901 são indicativas. Depois de um PR4, PQB4 2 KTKB3, KTQB3 KTB3, PR34 PQ4, PXP5 KTXP, KTB3 6 KTQKT5, BRT5. As brancas jogaram CTPIR3. Chigorin disse, em sua coleção de 300 jogos, o Dr. Tarrasque raciocina assim sobre o último lance. Uma vez que as brancas moveram cavalo para KT5, ele deveria ir para Q6 e pedir mesa. Por PQR3 o branco perde não menos que 3 tempos. Por causa de sua própria insignificância, o movimento PQR3 é equivalente a um tempo perdido. Então a troca do KT em KT5, e não do cavalo em B3, que fez 3 lances, pelo bispo, que fez um lance, equivale a 2 tempos. Portanto, as brancas perderam 3 tempos. No entanto, acrescenta Tarrasque, essa variação, apesar de sua incorreção, foi encontrada muitas vezes em jogos de torneios. Provavelmente, a razão pela qual os jogadores continuam a usá-lo, incidentalmente, é porque eles não conseguem entender o raciocínio sutil sobre toast tempi. De fato, ao jogar BKT5 e depois tomar o cavalo em B3 com aquele bispo, as pretas não fazem nenhum movimento. Mas 2. A principal e mais séria razão pela qual CTPQR3 agora deve ser encontrado com mais frequência está na iniciativa pessoal do jogador. E o movimento idiota, como Tarrasque chamou de CTPQR3, as brancas conseguem um jogo melhor do que com CTKTQ6CH com sua continuação praticamente inevitável de CT. KK28BKB4, PK49KT.
A avaliação de Shigorin, deve-se acrescentar, resistiu ao teste do tempo, enquanto os argumentos escolásticos de Tarrasque agora parecem ridículos e ingênuos. A teoria atual considera CTPQR3 o melhor movimento nessa posição. É difícil superestimar o significado de outra descoberta de Shigorin que se tornou a base da maioria dos sistemas de abertura atuais. Uma descoberta cujo significado profundo tornou-se claro apenas muitos anos após a morte do campeão russo. Referimos-nos à sua ideia de que é plenamente possível combater um peão central exercendo pressão com peças sobre os peões centrais. Shigorin deu expressão prática a essa ideia, uma ideia incrível para aquele período, em sua defesa no gambito da dama, PQ4, PQ4 2 PQB4, KTQB3. Posteriormente, a ideia de Shigorin foi ampliada e aperfeiçoada. Exemplo, a defesa de Ninzovich, a defesa de Gruenfeld e a defesa de Ragozin. A pressão das peças contra o centro do peão tornou-se o. Passemos agora a uma breve revisão dos estudos teóricos de Shigorin. Jogos abertos. Jiuoku piano. Esta é uma abertura que Shigorin escolheu em torneios em mais de uma ocasião. Depois de um PR4, PR4 2 KTKB3, KTQB3 3 BB4, BB4 ele empregou os 4 KTB3 contidos ou 4 PQ3. Ele encontrou aqui muitas possibilidades interessantes de estabelecer gradualmente operações ativas no lado K e no centro. O Odenine do segmento. Jogo de tiro, disputado no Torneio Internacional de Monte Carlo em 1902, é característico. Shigorin. Tarrasque, branco, preto, 1 PK4, PK4, 2 KTKB3, KTQB3, 3 BB4, BB4, 4 KTB3, KTB3, 5 PT3, PQ3, 7 QQ2, BK3, 8 BQKT5, 00, 9 BXKT, PXB, 10 PQ4, BR4, 11 QT3, QKTL, 12 U, QXP, 13 U091, 14 BXB QKT4, 15 PXP, BB5, 16 QR3 KTKT5, 17 Q, KT5, e as brancas, desenvolvendo um forte ataque, vencem o. Shigorin fez a observação perspicaz de que as brancas, ao seguir esta linha de desenvolvimento, continuaram a crescer em um curto período de tempo. Para mover seu bispo para KKT5, deve-se prestar atenção, disse ele em um de seus artigos, a jogadas que à primeira vista parecem boas, como se estivessem a travar o jogo do adversário, mas que na verdade criam uma má posição. Por exemplo, depois de um PK4, PK4 2 KTKB3, KTQB3 3 BB4, BB4 4 O, KTB3 5 PQ3, PQ3 deve-se evitar jogar B, KKT5. Eu gostaria de observar, em geral, que limitar o cavalo preto dessa maneira geralmente é vantajoso depois que as pretas fizeram o roque no lado K. Shigorin tinha uma atitude cética em relação à variação 1 PK4, PK4 2 KTKB3, KTQB3 3 BB4, BB4 4 PB3, que estava então em voga, do ataque melee, surgindo após 4. KTB3 5 PQ4, PXP 6 PXP, B, RF5 CH7 KTR3 KTVKP. 800, BXKT9 PQ5 ele disse, acredito que as pretas têm a possibilidade de repelir este. Investigações e análises recentes abalaram a avaliação do mestre russo, Evans Gambito. Shigorin foi um dos maiores apreciadores desta envolvente e interessante abertura em que, um ataque. O que sem dúvida o atraiu foram as posições certeiras com combinações variadas. Muitas vezes surgem neste gambito. O gosto de Shigorin pelo gambito de Evans veio de sua abordagem geral para a luta no tabuleiro de xadrez. Descrevendo seus gostos no xadrez, ele escreveu: devido à minha fraqueza para o ataque, estou sempre pronto para jogar pelo lado que sinto ter pelo menos uma sugestão de possibilidade de ataque. Novas continuações foram elaboradas por Shigorin em muitas variações do gambito de Evans, às quais ele dedicou inúmeras análises. Testemunho eloquente da profunda compreensão de Shigorin sobre o gambito de Evans é sua pontuação de 12 jogos ganhos, 6 perdidos e 5 empates do total de 23 torneios e partidas em que ele o usou contra Steinitz,
o campeão mundial. Vale ressaltar que esses jogos, muito em um ponto de princípio, pois Steinitz frequentemente declarava que o gambito de Evans estava em defesa de 2 cavalos. Depois de um PK4, PK4-2 KTKB3, KTQB3 3BB4, KTB3 Chigorin considerou a continuação 4 KTKT5, PQ4 5 PXP, KTQR4 como uma vantagem para as pretas. Ele ganhou não poucos jogos brilhantes usando esta defesa, incluindo um encontro famoso durante sua partida por telégrafo com Steinitz. Finalmente respondeu a 3. KT, B3 com 4 PQ4. Gambito dinamarquês, a seguir. Desta abertura, um PK4, PK4 2 PQ4, PXP3 PQB3, PXP4 BQB4, PXP. Chigorin em um artigo que escreveu em 1891. Jogadores fortes agem com sabedoria quando não arriscam propor o gambito dinamarquês em um encontro importante com um adversário de primeira linha. As belas partidas encontradas na imprensa nos mostram apenas uma defesa fraca das pretas, graças à qual os ataques das brancas são consumados de forma brilhante. Gambito do Rei. Chigorin tinha uma opinião elevada sobre esta abertura e era um mestre insuperável de suas inúmeras variações. Ataques magníficos, escreveu ele, seguem-se dos gambitos, entre os quais se destaca o gambito do rei, uma das partes mais interessantes da teoria das aberturas. Como N. Grekov corretamente observa em seu livro sobre Chigorin, os métodos puramente posicionais introduzidos no gambito do rei pelo mestre russo exerceram uma influência especial no tratamento dessa abertura. Quando ele jogou o gambito do tipo Gbipnheim, XO, CTO, estava disposto a dar um passo como uma troca antecipada de damas para trazer fraquezas. Nos dias de Chigorin, isso foi encarado com surpresa. Hoje em dia é a linha. E outros ases soviéticos jogando o gambito do rei com as brancas. Hoje, como há meio século, um elemento importante na compreensão do gambito do rei, no qual a última palavra ainda não foi dita, é o preceito de Chigorin de que nos gambitos não se deve buscar um retorno imediato de o peão de jogo. A avaliação de Chigorin do contra-gambit do rei, um PR4, PR4 2 PKB4, PQ4, é altamente interessante. Tarras chamou isso de uma refutação completa do gambito do rei, mas o mestre russo disse, com o contra-gambito 2, PD4 as pretas, ao sacrificar um peão em seu turno, podem obter um bom ataque, mas se as brancas repelirem corretamente o ataque, elas permanecem com um peão extra. 26. A experiência dos últimos anos mostrou que Chigorin avaliou o significado real do contrajogo mais corretamente do que muitos de seus contemporâneos. Rui Lopes, neste popular, abrindo Chigorin os principais métodos de defesa para as pretas, métodos que resistiram ao difícil teste do tempo e são hoje os mais significativos. Esta abertura dá às brancas um jogo muito substancial e um ataque mais sustentado do que muitas outras aberturas, sem qualquer sacrifício, disse Chigorin em sua avaliação geral do Rui Lopes. Se as pretas seguem uma defesa correta, elas não dão, entretanto, uma vantagem às brancas. Naquela época, essa foi uma afirmação ousada, pois Rui Lopes era temido por Black na maioria dos torneios internacionais. Foi Chigorin quem primeiro resolveu o problema da defesa no Rui Lopes. A importância dessa contribuição pode ser julgada pelo fato, por exemplo, de que Alapin propôs, meio de brincadeira e meio a sério, que um peão preto fosse colocado em QR3 em 3BKT5. O sistema que Chigorin investigou em detalhes e é particular importância teórica em Rui Lopes. Referimos-nos à continuação 1 PK4, PK4 2 KTKB3, KTQB3 3BKT5, PQR3 4BR4, KTB3 5O, BK2 6R, K1, PQRT4 7BRT3, PQ3, KTQR4 10BB2, PB4 11 PQ4, QB2. Falando de quão profundamente e correto Chigorin, o fundador da escola russa, entendia as posições, e quão à frente ele estava de seus contemporâneos a esse respeito, gostaríamos de comparar suas análises realistas com os argumentos infundados de Tarras. Por exemplo, em uma anotação para um dos jogos no Carlsbad International Tournament de 1911,
Tarras disse o seguinte sobre a posição no Ruv Lopes após um PK4, PK42KT, KB3, KTQB33B, KT5, PQR34BR4, KTB3500, BR2. Esta defesa sofreu um fiasco completo no torneio de Carlsbad. O ataque das brancas quase sempre foi coroado de sucesso, o que, em si, todos os sistemas de defesa em que as pretas travam em seu rei bispo por PQ3, sua posição. Descrevendo posições desse tipo, Chigorin disse: nem todo, que o outro lado tem um jogo melhor. Outra defesa que Chigorin introduziu no xadrez de torneio e é de grande importância na teoria de Ruy Lopes é KKTQ2. Ele empregou essa defesa pela primeira vez no terceiro jogo de sua partida contra Tarras, 1893. O jogo começou da seguinte forma: um PR4, PK42 KTKB3, KTQB33B KT5, KTB34 ou PQ35 PQ4, XTQ2. Do ponto de vista doutrinário, o segundo lance com a mesma peça na abertura, antes de todas as forças terem sido desenvolvidas, é incorreto. Chigorin, no entanto, percebeu a substância profunda por trás desse movimento inestético externo, como Tarras teria colocado. As pretas mantêm firmemente suas posições no centro e preservam uma defesa confiável. O jogo continuou com 6 KTB3, BK2 7 KTK2, 008 PB3, BB3. As pretas fizeram novamente um segundo movimento com uma peça já desenvolvida. Seu principal objetivo agora é reforçar a casa de I4. A viabilidade deste sistema de Chigorin foi confirmada em torneios dos últimos anos, em particular, por muitos dos jogos do grande mestre Smyslov. Pesquisa considerável ainda das ideias profundas de Chigorin, ligadas a BK3. Temos em mente a seguinte variação: um PR4, PR4. 2 KTKB3, KTQB33B KT5, PQR34BR4, KTB3500, BK26RR1, PQRT47BRT3, PQ38P, B3009 PKR3, BK3. Isso foi jogado pela primeira vez por Chigorin contra Schlechter em Cambridge Springs em 1904. As pretas propõem a troca para eliminar o bispo em QKT3, uma das peças principais das brancas para um ataque subsequente contra o flanco K. A defesa 9. BK3 ainda é usada hoje. Aberturas semi-abertas e fechadas. Um estudo da herança de xadrez de Chigorin mostra que sua compreensão das posições é superior à de seus contemporâneos. Sua estratégia e os da escola de Steinitz e Tarras. A seguinte declaração de Chigorin é indicativa: o desejo de aproveitar o mais rápido possível uma jogada do adversário que à primeira vista parece antinatural, incorreta, pode levá-lo a um ataque em linha falsa. As vantagens posicionais definidas são adquiridas pouco a pouco apenas através do desenvolvimento gradual de suas forças e de um jogo extremamente circunspecto, e então a possibilidade de desferir um golpe decisivo em seu oponente aparecerá. A declaração acima de Chigorin revela apropriadamente a incorreção da visão de Tarras de que um movimento forte deve necessariamente ser natural, como Tarras o entendeu, é claro. Jogos semi-abertos e fechados é de fundamental importância, pois destacou. Eram novidades naquele período. Abertura Chigorin. Quando, depois de um PR4, PR3, Chigo, dos críticos considerou isso uma excentricidade absoluta. De fato, poderia haver um movimento mais antinatural? As brancas colocam sua dama em jogo antes de suas outras peças e, além disso, bloqueiam seu rei-bispo. Os oponentes de Chigorin começaram energicamente a procurar uma refutação para esta abertura. Eles foram incapazes de encontrar no entanto. Aplicando seu sistema de jogo em torneios internacionais e em partidas com os principais jogadores do mundo, Chigorin invariavelmente demonstrou sua viabilidade e eficácia. Como surgiu a ideia de 2QK2? Aqui estão as palavras de Chigorin. Devo dizer que a origem desse movimento deve ser atribuída, em grau considerável, ao acaso. Eu indiquei meio que brincando durante uma conversa particular com um grupo de jogadores. Examinando esse movimento mais tarde, no entanto, vi que não merecia uma atitude zombeteira. Fiquei impressionado com uma remota semelhança com a posição em um de meus
PR42 KTKB3, KTQB33B KT5, KTB34 PQ3P, Q35PB3, PKKT36, 008 BR4, PQ49 QK2. Com esse lance de dama, Steinitz evitou a necessidade de NIRNA1. Luke de ATS Voenraununu. 29 Seu peão do rei, que é defendido por seu próprio peão da rainha. Isso me deu a ideia dos lances PKKT3, BKT2, PQ3, um plano que elaborei posteriormente. Nos primeiros 4 jogos da partida com o Dr. Tarrasque, 2QK2 privou completamente a defesa francesa de seu caráter usual. Este movimento, os outros jogos também, de qualquer forma, deve ser discutido apenas em associação dele, e de forma alguma separadamente, como fizeram os críticos do xadrez. É particularmente importante. Chigorin apontou corretamente que a abertura não é um esquema inerte para o desenvolvimento de forças, mas está organicamente ligada ao plano de batalha subsequente. Aqui estão alguns jogos em que a abertura Chigorin foi usada. Chigorin V. Tarrasque, segundo game da partida, X1P, K4, PK32 QK2, PQB43 KTQB3, KTQB34 KTB3, PQR35P, KKT3, KTQ5. Um dos diários, disse Chigorin, comentou. Um movimento natural, pois as pretas obtêm um arquivo aberto da rainha Bishop e advertem a formação de um centro pelas brancas. Este é um exemplo da pressa. Anotações que encontramos à direita e à esquerda. 6QQ3, QKT3 7BKT2, KTK28 KTXKT, PXKT9 KTR2, KTB310 PQB3, PXP11 KTPXP e branco. Tem uma boa posição. Chigorin V. Tarrasque, quarto jogo da partida. 1 PK4, PK32 QK2, PQB43 PKKT3, KTQB3. AKKRSR COFR, AVAW, KT2, PQ46 PQ3, KTB37O, 008 KTB3, PQR39 BKT5, PR310B, PQ512 KTQL. As brancas entrincheiraram-se firmemente no centro e lançaram uma. Chigorin V. Tarrasque, sexto jogo da partida. 1 PK4, PK32 QK2, PQB43 PRKT3, KTQB34 BKT2. É necessário prevenir KTQ5, um movimento não perigoso para as brancas e essencialmente inútil para as pretas, jogando 4 PQB3? Chigorin pergunta em sua anotação. Ele passa a mostrar de forma convincente que não há necessidade disso. Aqui está outro exemplo de sua profunda avaliação da posição e compreensão correta do significado do andamento. 4. KTQ55QQ3, B, K26KT0B3, BB37KT, KT5, KTXKT8QXKT, Q, KT39QK2. Parece que as brancas, fazendo 4 de suas primeiras 9 lances com a dama, estava seguindo uma estratégia incorreta. Chigorin constatou em suas pesquisas, porém, que em algumas aberturas, onde o ataque não surge imediatamente após determinado movimento, como é geralmente facilidade MGU1s, movimentos de um tipo ou outro na abertura não têm nenhum significado particular para o desenvolvimento do jogo. Um fato digno de nota é que dos 10 jogos na partida com o Tarrasque em que usou pela primeira vez esta abertura, Chigorin venceu 5, perdeu 3 e empatou 2. Aqui está outro exemplo da interpretação de Chigorin dessa abertura. Chigorin V. Rubinstein, ao Russian Tournament, 1903. 1 PK4, PK32 QK2, KTQB33 PKB4, KTQ54 QQ3, PQB45 KTKB3, KTQB36 QK2, BK27KT, B3, PQ48 PQ3, KTB39 PKKT3, com uma interessante batalha de 2 gumes. A abertura de Chigorin raramente é usada hoje em dia. A última palavra neste Western original, sem dúvida, ainda não foi dita. Isso produzirá muitos interessantes momentos. Finalmente, aqui estão 2 exemplos da abertura Chigorin de torneios soviéticos. Romanovsky V. Ildovich, 11º Campeonato da URSS, 1939.
1 PK4, PK32 QR2, PQB4 3 KTKB3, KTQB3 4 PKKT3, BK2 5 BKT2, KTB3 6 0007 PQ3, HIC3 8 KTTS3, HI4 9 PK5, KTQ2 10 BB4, BR3 11 PQR4, RK1 12 KRR1. QRB1 13 KT, QKT5, BKT2 14 QQ2, PQR3 15 KTB3, KTB1, com ricas possibilidades para ambos os lados. Kotov V. Gusev, Campeonato de Moscou, 1952. 1 PK4, PK32 QK2. 4 BKT2, PK4 5 KTKB3, BB4 6 PB3, PQ3 700, BKKT5 8 PKR3, BQ2 9 PQ3, BKT3 10 KT, R3, PQR4 11 KTB4, BR2 12 BK3, BXB 13 KTXB, 0014 KTR4, BK3 15 QB3, QQ2 16 PKKT4, com superioridade para branco. Durante a vida de seu autor, esta abertura não recebeu nenhum nome geralmente reconhecido, e os críticos a chamaram de abertura irregular, de Chigorin. Sem dúvida, existem algumas aberturas regulares sem nomes e irregulares com nomes. 31. Defesa francesa. Na variação 1 PR4, PK32P, Q4, PQ43 KTQB3, KT, KB3 4 BKKT5, BKT5, 5 PK5, PKR3 Chigorin recomendou uma interessante continuação. 6 PXKT, PXB 7 PXP, RKT1 8 PKR4. Agora as pretas são forçadas a responder com 8 PXP ou então as brancas se movem para R5, formando 9 QR5 ou 9 QRT4. As brancas obtêm uma variedade de possibilidades de ataque. Fez uma contribuição notável para a teoria por sua elaboração abrangente do sistema, é conhecida como a variação fechada desta abertura. Deveria, com toda a justiça, estar associado ao seu nome. Aqui está um exemplo de como ele o empregou como branco em um jogo durante uma partida com Chiffers em 1897. 1 PK4, PQB4 2 KT, QB3, KT QB3 3 PKKT3, PQ3 4 BKT2, PK4 5 KKTK2, PB4 6 PQ3, KTB3 7 PB4, BPXP 8 QPXP, BKT5 9 PB5, BK2 10 PKR3, BXKT 11 KTXB, 00120 RBL 13 PB3, KR1 14 PKKT4, e agora as brancas lançam um ataque decisivo no lado K. Chigorin realizou um plano de ataque semelhante do lado K nas outras partidas onde usou a variação. Avaliando a variação próxima, Alekhine disse: um bom sistema de jogo contra a defesa siciliana. Chigorin, aliás, gostava muito disso. Defesa Chigorin, introduzido por Chigorin no Gambito da Dama, 1 PQ4, PQ4 2 PQB4, KTQB3, desempenhou um papel excepcionalmente parte importante no desenvolvimento do xadrez. Chigorin lutou contra o centro do peão branco por esforço, fazendo pressão contra ela com suas peças. Aqui está um exemplo de como Chigorin aplicou seu sistema. Pillsbury V. Chigorin, St. Petersburg Match Tournament, 1895-96. 1 PQ4, PQ4. 2 PQB4, KTQB3 3 KT, KB3, BKT5 4 PXP, BXKT5 PXKT, BXBP 6 KTB3, PK3 7 PK4, BKT5 8 PB3. 32. As brancas têm o que Tarrasi chamou de um centro de peões ideal. Pillsbury estava, sem dúvida, bastante satisfeito com a situação no conselho. Por um súbito contra-ataque, no entanto, Chigorin revela o poder dinâmico de sua posição. 8. PB4 9 PK5, KT, K2 10 PQR3, BR4. 11 BQB4, BQ4 12 Q, T4 CH, PB3 13 JQ3, Q, KT3 14 BB2, QR3 15 BD1, BB5 e as pretas têm uma vantagem indiscutível. Depois de um PQ4, PQ4 2 KT, KB3 Chigorin geralmente jogava 2
BKT5, seguindo a mesma linha de aumentar a pressão no centro com suas peças. A variação com 2. BRT5 é totalmente realista e aplicável. Defesa eslava. Variações desta defesa com os movimentos 1 PQ4, PQ4 2 PQB4, PK33 KTQB3, PQB3 foram elaboradas em detalhes por Chigorin. Os jogadores soviéticos, como o leitor deve saber, desenvolveram isso em um dos sistemas de defesa mais importantes do Gambito da Rainha, a variação Merana-E. Todos os problemas de abertura em que teóricos distintos estão trabalhando continuamente mostraram que Tarrasque estava errado quando disse dessa defesa que o padrão é desvantajoso, pois não exerce pressão suficiente no centro e cede a posição de ataque ao adversário. Além disso, se a rainha bispo estiver trancada, a posição é totalmente ruim. Tarrasque elogiou, em vez disso, sua própria defesa. 1 PQ4, PQ4 2 PQB4, PK33 KTQB3, PQB4. Após 3. PQB4 ele colocou um ponto de exclamação. As visões atuais, no entanto, estão muito mais do lado de Chigorin, que disse na época. Dr. Tarrasque e outros acham que o movimento 3. PQB4 é bom, na verdade, o melhor na situação dada. Nós, no entanto, achamos prematuro, para dizer o mínimo. Defesa indiana do rei. Defesa russa, ou defesa de Chigorin, é o que acreditamos que a defesa 1 PQ4 KTKB3 na qual as pretas subsequentemente fianquetam seu rei bispo deve ser chamada adequadamente. Mesmo os oponentes de Chigorin na esfera da teoria do xadrez admitiram que foi ele quem elaborou os fundamentos dessa defesa e a introduziu no torneio. Como é de conhecimento geral, a pesquisa e os jogos dos mestres soviéticos transformaram em uma das mais importantes aberturas modernas. Aqui estão exemplos dos jogos de Chigorin que convencem. 3806. 33. Mostram claramente que o campeão russo foi o fundador desta abertura. Farny V. Chigorin, Nuremberg, 1906. 1 PQ4, KT, KB3 2 KT-KB3, PQ3. 3 BB4, PKKT3 4 PK3, não. 6 KTB3, PQR3 7 BKKT5, PB4 e as pretas têm um bom jogo. Em sua anotação para este jogo, Tarrasque disse, após um PQ4, KTKB3 2 KTKB3, PQ3. Chigorin empregou esta variação 3 vezes em aquele torneio, em jogos com Marshall e Tarrasque, além deste, e ele jogou perfeitamente todas as vezes. Nenhum dos 3 adversários do mestre russo conseguiu obter a menor vantagem na abertura. Marshall V. Chigorin, Nuremberg, 1906. 1 PQ4, KT, KB3 2 PQB4, PQ33 KT KB3, QKTQ2 4 BB4, PKKT3 5 KTB3, BKT2 6 PK4, PB4 7 PXPKTXBP8 PK5, KKTK5 9 KTXKT, KTXKT 10 QQ5, PXP com um bom jogo para as pretas após 11 QXQCH, 14 PB3, PKKT4. A nova ideia de forçar uma troca antecipada de damas, ao preço do roque, a fim de trazer à tona a fraqueza conceitual das brancas foi repensada. Recebeu maior desenvolvimento no xadrez atual. Em subvariações deste defesa, Chigorin trouxe seu bispo para K2. Observe, por exemplo, as seguintes aberturas. Tarrasque V. Chigorin, Nuremberg, 1906. 1 PQ4, KT, KB3 2 PQB4, PQ33 KT, QB3, QKTQ2 4 KTB3, PK4 5 RKT5 BK2, 0 PK3, PXP 7 PXP, 008 BK2, RK19O, KTB10 RKL, PKR311. Uma posição confiável. Sal IV. Chigorin, jogo em Lodz, 1906. 1 PQ4, KT. KTQB3, QKTQ2 4 PK4, PK4 5 PQ5, BK2 6B, Q3, KTB1 7 KTB3, KT, KT3 8 PKR3, UE. As pretas têm um jogo bastante satisfatório. Dusko Timirsky V. Chigorin, Moscou, 1907.
1 PQ4, KTKB32 PQB4, PQ33 KTQB3, QKTQ24 PK3, PK45 BQ3, BK26 KKTK2, UCTKT, KT3, RR18O, KTB19P, B4, PXQP10 PXP, PQ4. Segue-se uma batalha aguda, com V. Chigorin, Carlsbad, 1907. IPQ4, KTKB32 PQB4, PQ33 KTQB3, QKTQ24 PK4, PK45 KKTK2, BK26P, KKT3, UCTB, RT2, RR18O, BB1, com uma oposição sólida. A. 34. Janowski V. Chigorin, Carlsbad, 1907. 1 PQ4, KT, KB32 KTKB3, PQ33 PQB4, QKTQ24 KT, B3, PK45 PK3, BK26 BQ3, PB370, 0, Q, B28 BQ2, U9RB, BL. A posição das pretas não é pior. Aliás, em seu último. Tudo bem, o americano grande mestre chama o sistema no qual as pretas desenvolvem seu bispo em K2 de defesa Chigorin. A conclusão geral é clara. Chigorin foi um excelente investigador muito à frente de seu tempo e desenvolveu uma série de linhas de abertura importantes que completam